Olá a todos que me assistem. Como falei semana passada, hoje nós vamos ver sobre a educação de corpo inteiro, João Batista Freire. É um livro antigo e atual ao mesmo tempo, onde no começo o autor faz uma breve crítica ao sistema educacional, onde ele diz que a escola dá uma imobilidade excessiva à criança, ou seja, priva ela de se movimentar, que segundo ele movimenta a principal característica da criança, afirmando que a escola matricula somente a mente da criança e não o corpo. Enquanto a mente trabalha, o corpo da criança fica parada. A partir dessa crítica, ele nos dá sua proposta, que é a educação de corpo inteiro, onde ele busca a superação dessa dualidade, ou seja, mente e corpo, que atualmente são separados, uni-los num só. Por isso, educação de corpo inteiro. Ele se fundamenta bastante em Piaget, onde é defendida a construção do movimento pela criança, através do símbolo da criança, símbolos internos ou símbolos externos, onde a criança tem sua própria concepção de mundo, e isso deve ser respeitado segundo ele. Concordo bastante com isso, onde nós devemos respeitar a criação e imaginação da criança e despadronizar esse movimento, que é defendido por ele, essa proposta. Concordo também, onde o movimento padrão é simplesmente meras repetições que vão passando de gerações em gerações, por um movimento onde a criança construa o seu movimento, construa o seu modo de se movimentar pelo mundo, traria mais, vamos supor, um desenvolvimento melhor a ela, respeitando cada fase de desenvolvimento da criança. A partir disso, o autor também ele coloca que deve ser introduzido na educação a cultura infantil, seria o resgate de jogos e brincadeiras, digamos assim, que faz parte da cultura infantil, mas simples, porém que tem altos significados para a criança. Quanto a materiais, ele defende materiais simples, como tampa de garrafa, por exemplo, e jogos e brincadeiras extremamente simples também, simples entre aspas, que tem um significado enorme para a criança. Esses jogos e brincadeiras, como por exemplo um jogo de amarelinha, um jogo de corda, jogos que são criados em diversas partes do país pelas crianças, que muitos que estão assistindo já brincaram e que sabem o significado que tem, que é muito diferente de você brincar com um brinquedo pronto. Bom, ele também fala sobre a sociedade, quando ele diz sobre o sistema humanitário em que vivemos, o sistema econômico, ou seja, o capitalismo, teria uma certa culpa também nessa educação de hoje, onde seria apenas a preparação para o mercado de trabalho. Mais para frente, ele também defende a educação física tem esse padrão, teria tal responsabilidade da despadronização do movimento e da educação de corpo inteiro. Eu vou um pouco mais além, onde não só a educação física, mas como toda a educação também, não só da escola, também da família, pois é preciso rever os limites de movimento. Um exemplo é um pai, uma mãe leva o filho na festa, aí nessa festa é de criança, tem crianças, tem
música, vamos supor, as crianças querem brincar. Tem outras crianças, tem crianças, o que elas querem fazer? Elas querem se movimentar. E o pai e a mãe falam, se comporta, para de se mover, você vai cair, você vai machucar. Ou seja, a criança fazendo, o pai e a mãe fazendo essa imobilidade excessiva que a escola também faz. Ou seja, retirando a infância da criança. Isso é bom para pai e mãe que estiver assistindo dar uma refletida quanto a punir o seu filho de forma que ele não se mova. Ou seja, o castigo é não se movimentar, ou seja, o se comportar é não se movimentar. Dá uma revisada nesse conceito de castigo. Bom, o livro no geral, ele nos traz grandes ideias, muitas referências de jogos e brincadeiras. Vocês podem conferir depois. Ele nos traz a importância do brincar. Ele resgata aquela importância da cultura infantil. O próprio autor cita como exemplo. Ou seja, ele é um livro riquíssimo. O João Batista Freire fica claro que a abordagem dele, ele defende uma abordagem construtivista na sua educação de corpo inteiro. Se alguém ficou com dúvida quanto a... No começo ele dá essa proposta, né? Aí perguntar, e no decorrer das séries do ensino fundamental? Tudo bem, até o Fundamental 1 ele dá tudo isso. E depois? Depois ele diz que tem que ter uma clareza. Perdão. Tem que trazer a criança para um contexto mais real. Aos poucos, no decorrer das outras séries do ensino médio, você traz a criança para o mundo real. Como que faria isso? Bom, na minha visão, você transferiria de um início construtivista, mudaria para abordagens crítico-emancipatórias, crítico-superadoras, que são abordagens que nos permitem fazer atividades que traz mais para o contexto da realidade em que a criança vive, assim preparando ela mais para frente. Outra coisa que algumas pessoas podem ficar com dúvida que lerem o livro é quando se faz aquela pergunta: ele fez uma proposta de pedagogia do movimento ou ele nos traz uma reivindicação do espaço da educação física na escola? Bom, eu fico com os dois, porque quando ele fala sobre a pedagogia do movimento, se baseando em Piaget do construtivismo, ele traz a sua proposta pedagógica. Quando ele nos diz sobre o espaço da educação física, a responsabilidade da educação física, que eu até complementei, que a educação física apenas está mais próxima, obviamente, de despadronizar o movimento, mas também a responsabilidade das outras. Nesse momento ele reivindica o espaço da educação física. Se alguém ficou com alguma dúvida quanto a isso. Quanto à sociedade, quando ele falou do capitalismo, eu só achei que ele falou de uma forma um pouco simplista demais. Porque poderia ser o quê? No começo ele critica a sociedade, falando da miséria, quanto que isso atrapalha também no aprendizado da criança. Depois não fala mais. E depois ele cita isso. Sistema monetário capitalista faz isso. Porém, ele não deixa muita clareza. E se tratando de uma proposta pedagógica, que é algo muito importante, essa relação escola e sociedade deveria ser um pouco mais explorada para justificar o motivo do que está errado na educação atual. Mas nada que
tire o mérito da riqueza de conteúdo que ele traz para nossa área e sua ideia de construtivismo, que é uma ideia muito legal. Gostei bastante dessa abordagem construtivista junto com o resgate da cultura infantil e uma passagem depois para contextos mais próximos da realidade. Mas como principal mensagem desse livro, ao meu ver, foi o respeito ao movimento. Respeitar o movimento da criança, ao invés de simplesmente transformá-las em robôs que posteriormente vão trabalhar. Respeitar o movimento e respeitar a infância. Lembrar que crianças são crianças. Crianças precisam ser respeitadas. Assim como os adultos querem que elas sejam grandes adultos, né? Mas não respeitam elas como grandes crianças. E isso é a principal mensagem assim que eu vi no livro. Você entender a criança, entender o movimento da criança. E não impor atividades adultas da criança também, como ficar falando de o que ela quer, o que ela vai ser quando crescer, o que você quer fazer da vida, o que você quer. Criança fundamental 1 para baixo, primeira, segunda série, primeiro ano, ela não tem a menor noção do que é a faculdade, do que é o mercado de trabalho, do que é economia, do que é dinheiro. Ela quer se movimentar. Ela não quer ser adulto. Ela nem sabe como é a vida adulta. Ela simplesmente quer se movimentar. É através do movimento que a criança aprende. Claro que não vai se movimentar o tempo todo. Sim, teria um momento sentado, teria um momento de trabalhar a mente. Trabalhar só a mente por um momento. Mas não da forma que é hoje. É isso que é a principal crítica dele. E o engraçado é que eu falei não como é hoje, e o livro é antigo, mas hoje ainda acontece a mesma coisa. Por isso, antigo, mais atual. Então é isso aí, pessoal. Fica aqui a minha resenha sobre o livro. Se você compartilha da minha ideia, pode se inscrever no canal. Se você acha que eu me equivoquei em alguma parte, não concordou em parte da minha resenha, pode se inscrever também, coloca no comentário e vamos compartilhar o conhecimento e assim fazer da área da educação física uma área maior e melhor. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.